E aí, alunos do segundo ano B? E aí, saudade de vocês, já faz o quê? Quase 3 semanas que eu não entro nessa sala, tá? Então, galera, por causa desse isolamento social aí, a gente teve que gravar alguns vídeos, eu tô fazendo bem caseiro mesmo, tô na minha casa, tá? Pra gente continuar, então, com a matéria e a gente não ficar parado, tá? Então, a gente vai continuar falando da curva de solubilidade, você já tem essa matéria da última vez que eu entrei na sala de vocês copiaram. Quem não tem, eu tô mandando também aí um arquivo em PDF em Word, para vocês copiarem no caderno, tá? Tudo que eu tô falando aqui tá nesse documento, nessa apostilinha aí que tá montado, tá até escrito manual, porque eu mesmo fiz, tá? Não digitei porque é o que eu vou fazendo para dar aula para vocês. E então a gente vai falar mais algumas coisinhas e daí tem alguns exercícios que vocês precisam responder, e esses exercícios vão me responder no formulário Google. Você vai estar pergunta lá, qual é a grama em 90 graus? Vocês vão responder 30, tá? Somente isso, são respostas bem pontuais. Tá? Que é a forma que eu tenho para poder avaliar vocês nesse primeiro bimestre. Até mais, vamos lá. Então, alunos, eu prefiro só mostrar o quadro, porque daí fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar e o volume do som fica bom. Tá? Então, a curva da solubilidade é isso. Mostra pra gente qual é a grama ideal para a gente dissolver em 100 ml de água. Tá? Então, aqui eu tenho essa curva de solubilidade, onde vocês estão vendo que quanto mais quente, tá? Mais quantidade de soluto eu consigo dissolver. Então aqui tem de 10 gramas a 90 gramas e aqui de 10 graus a 60 graus, tá? Então 10 graus eu consigo dissolver mais ou menos 18. 20 graus eu consigo já dissolver 30 e assim por diante. O que a gente precisa entender nesse gráfico? Que a linha do gráfico é a nossa solução saturada. Já vou dar a definição para vocês. Abaixo do gráfico é a insaturada, ou seja, pouco forte, mais fraca. E acima do gráfico é a nossa supersaturada. São soluções muito instáveis, ou seja, qualquer toque, elas perdem a capacidade, perdem a solubilidade dela, ou seja, ela forma duas fases. Mas eu vou escrever isso para vocês terem uma forma mais fácil de conseguir enxergar, tá? Só lembrando, quanto maior a temperatura, mais soluto eu consigo dissolver, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, no gráfico, solução saturada é aquela solução perfeita, que está na linha do gráfico, tá? Ela é uma solução que tem uma fase só, ou seja, a gente só enxerga uma solução, tipo só água, um exemplo, tá? Então é homogênea, solução perfeita. A insaturada, ela fica abaixo da linha do gráfico, é aquela solução fraca, ou seja, tem pouco pó, pouco soluto dissolvido, tá? Poderia aumentar essa quantidade de pozinho na água. E a solução supersaturada, ela está acima da linha do gráfico, tá? É uma solução que tem uma fase só que é forçada. A gente aumentou tanta temperatura que conseguiu fazer isso, tá? E ela é instável, ou seja, se você balançar essa solução, o pozinho, o soluto, ele vai depositar no fundo do becker e vai formar uma solução heterogênea, duas fases, tá? Lembrando de homogêneo e heterogêneo que a gente estudou no ano passado, né? Que vocês estudaram no passado no primeiro ano. A água com açúcar é homogêneo, uma fase. A água com óleo é heterogêneo, duas fases. Só isso. Então, para continuar, galera, a gente falou de solução, agora nós vamos falar então da dispersão e da suspensão. Essas são para misturas heterogêneas, aquela que tem duas fases. Só para lembrar, solvente ou dispersante é aquele que tem maior quantidade, exemplo, água, geralmente a água. Disperso ou soluto é o que tem menor quantidade, aqui espalha, geralmente é o pozinho que a gente adiciona, tá? Continua a mesma coisa, aqui só mudou o nome, tá? Dispersante e disperso. Em relação ao tamanho das partículas, a gente pode classificar então. A solução é aquela que tem uma fase só, é homogêneo, tá? Isso aqui é 0 nanômetro a 1 nanômetro, é uma medida de distância muito menor que o metro, tá? Então a solução fica entre 0 e 1 nanômetro, uma fase só, homogêneo. Acima de 1, a gente já tem duas fases, que é a dispersão, que é até 10, tá? Que fica no meio, e a suspensão, que é de 10 para frente. Eu vou passar agora uns exemplos de dispersão e suspensão para você conseguir entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, gente. Exemplo de dispersão.
Espuma, aerossol, que é a nuvem e a fumaça, né, que vocês conseguem ver que ela tem aquela névoa, né, uma parte branca dentro da atmosfera. Emulsão, que é o leite e a maionese. O leite, mesmo parecendo que ele é uma fase só, mas se você deixar um pouquinho o tempo parado, o leite consegue separar em duas fases, a nata e o líquido, tá? E o gel de cabelo, que é o exemplo mais clássico de dispersão, que a gente consegue ver que tem umas bolhas dentro daquela solução transparente, né? E exemplo de suspensão é a nossa água com areia, né, que nunca mistura, sempre você pode balançar, ela fica com aquela água barrenta, mas vai separar. E também a amoxicilina, que é aquele suspensão para um antibiótico, né, o xarope para antibiótico, que tem antibiótico, tá? Ele também nunca mistura, quando a gente vai tomar, tem que balançar bastante, coloca lá naquele copinho e toma tudo de uma vez. E depois ele já deposita no fundo. Então é isso, galera. A gente falou então da curva de solubilidade e agora a gente falou, além das soluções, da dispersão e da suspensão. Tudo isso é a primeira parte que a gente estuda no primeiro bimestre da Química no segundo ano. Tá? Então vocês vão resolver os exercícios. Tem os exercícios para classificar em homogêneo e heterogêneo, super fácil. E tem um outro exercício que eu vou dar um gráfico para vocês e vocês vão me falar na temperatura de 20 graus, quantos gramas eu consigo dissolver. No gráfico você tira essas informações, tá? E me responde pelo Google Formulário. Dúvidas, só mandar no meu telefone que também está anotado aí, ou no meu e-mail, onde vocês acharem melhor, para poder conversar comigo. Certo? Até mais, alunos! Então, alunos, agora nós vamos falar então sobre os cálculos químicos. Por favor, não se apavorem, são cálculos simples e fáceis, tá? E vocês vão poder usar a calculadora por enquanto, tá? Então vamos lá, quais são esses cálculos? Gente, a gente está falando de solução, então a gente vai falar do cálculo da relação entre solvente e o soluto, ou seja, a divisão de um com o outro na solução. O primeiro cálculo a gente chama de concentração comum, que a gente representa por esses colchetes. Sempre que eu colocar colchetes, é concentração comum. O que é a concentração comum? É a divisão da massa, tá? Do soluto, a massa do pozinho, que a gente coloca na solução, pelo solvente, ou seja, pela água. Tá? Isso é concentração comum. Tá? E aqui está a nossa fórmula. A fórmula é C maiúsculo, M1, que significa a massa do soluto, pelo V, que é o volume, tá? Exemplo, 300 gramas por litro. Isso é uma concentração comum. Quer dizer que em 1 litro de solução eu tenho 300 gramas de um soluto. Pronto, tá? No exercício, você só tem que jogar os números nessa fórmula e dividir, tá? Não tem erro. Então, queridos alunos, os outros cálculos que nós temos, além da concentração comum, é essa fração em massa ou em volume, que é a nossa porcentagem, tá? A gente representa por esse cálculo X massa por massa ou X volume por volume. É a mesma coisa, só muda M para massa ou V para o volume, tá? Então lá, M1 dividido por MT é a massa do soluto dividido pela massa total dessa solução. Ou volume do soluto, que é o V1, pelo volume total dessa solução. Dentre esses, eu só vou dar um exemplo do fração em massa, tá? O volume a gente não vai dar tanta atenção agora, senão vai ficar muito cálculo para vocês. Então a gente vai fazer um exemplo da concentração comum e depois um exemplo dessa fração em massa, tá? E um outro cálculo que nós usamos, isso aqui é mais para conhecimento, tanto para provas do Enem, eles não cobram o cálculo, eles só cobram para ver se vocês entendem. É essa parte por milhão, ppm, tá? 1 ppm é uma parte dividida por 1 milhão de partes. Ela é utilizada para calcular substâncias tóxicas, a concentração de substâncias tóxicas. Porque como é uma parte muito pequena que pode fazer mal, então a gente usa a parte por milhão, tá? Mas por enquanto a gente não vai fazer nenhum exercício desses. Vamos fazer uma de concentração comum agora e depois uma fração massa em massa. Então vamos lá, gente, o exemplo de um cálculo, tá? Qual a concentração comum de uma solução de 100 gramas de soluto, coloquei o NaCl, cloreto de sódio, em 10 litros de água? Primeira coisa, tira os dados. 100 gramas de soluto é o meu M1, 100 gramas, soluto. E os meus 10 litros de água é o meu volume. Simples. Jogo na fórmula. Concentração é igual massa do soluto dividido pelo volume, tá? Então, massa é 100, volume é 10. Então, concentração vai ser 100 dividido por 10. Usa a calculadora aí. 100 dividido por 10 vai ser igual a 10. Aí, como aqui eu tirei em gramas e em litro, eu pego e mantenho essas duas unidades de resposta. 10 gramas por litro. Somente isso,
certo? Super simples. O outro exemplo, então, gente, é a fração em massa, tá? Uma solução contém 8 gramas de açúcar em 192 gramas de água. Qual a fração da matéria do açúcar? Então vamos lá, joga na fórmula. XMM é igual a M1 por MT. M1, massa do soluto, MT, massa total. Então vamos lá, M1 é a massa do meu soluto, 8 gramas de açúcar. Estava no meu exercício, não mudei nada. Minha massa 2 é a massa do solvente, que é minha água, 192 gramas, também não mudei nada. A única coisa que eu descobri é a massa total, que é somar 8 mais 192. 8 mais 192, 200 gramas. Sempre vai ser assim, tá? Você acha o M1, M2 e depois você faz o MT total, que é 8 mais 192 gramas. Então agora eu vou jogar tudo na fórmula, tá? M1 é o meu 8 gramas e meu MT, que é a massa total, é a soma dessas massas, 200 gramas. Usa a calculadora, 8 dividido por 200 dá 0,04. Multiplico em 100, porque como é fração, sempre é em porcentagem. 0,04 vezes 100, 4%, tá? Então, galera, vai ter muitos exercícios aí para vocês responderem também e para vocês me responderem no formulário Google. Não se preocupem em querer acertar agora. Tentem fazer, porque assim eu vou conseguir saber quais os alunos que estão conseguindo fazer esses cálculos e quais os que não estão conseguindo, para a gente poder trabalhar nas próximas semanas, tá? Então, por favor, eu só preciso do retorno no formulário Google, tá? E qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigado, alunos. Tchau, tchau. Joinha para vocês.